Atitude Saudável! Glória a Deus! Chegou o grande dia, o grande momento. As gorduras localizadas estão desesperadas hoje. Desesperadas. Os dias delas estão contados. Amém? E aí, ó, glória a Deus. Queridos, eu não sei se você sabe, mas 47% da população brasileira é composta por sedentários. Se você reduzir a faixa etária dessa pesquisa aos jovens, esse percentual sobe de uma forma impressionante, porque vai dizer que 84% dos jovens hoje são sedentários. E isso é completamente assustador. Eu não sei se você sabe, mas o sedentarismo está por trás de 13,2% das mortes no Brasil. 8,2% dos casos de doenças cardíacas, 10,1% dos casos de diabetes tipo 2, 13,4% dos casos de câncer de mama e 14,6% dos casos de câncer de colo. E aqui eu estou apenas fazendo um resumo do que é desencadeado através de uma vida sedentária. O sedentarismo é definido pela falta de regularidade na prática de atividades físicas. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, determina que sedentário é aquele que não faz pelo menos 150 minutos de atividades físicas orientadas por semana, ou 30 minutos por dia em 5 dias da semana. Então, entendendo isso, você pode saber se você é ou não é alguém que se encaixa nesse quadro de sedentarismo. Será que essa é a sua realidade? Menos de 150 minutos de atividade física orientada, planejada? Será que é esse o seu caso? E eu nem estou falando aqui da saúde emocional, porque o sedentarismo está associado a problemas de autoimagem, autoestima, insônia, depressão, aumento da ansiedade, estresse, além de um maior risco ao desenvolvimento de males como Alzheimer e Parkinson. E aqui a gente está sendo bem reduzido aqui, bem resumido no que temos que falar sobre esse assunto. Inclusive, queridos, dentro disso tudo, eu posso te dizer que é assustador o que nós vivemos no Brasil. Mas também preciso dizer que aqui na igreja, e quando eu digo aqui na igreja, eu não falo a Atitude Vitória, mas na igreja de Cristo, a realidade não é diferente. Talvez seja até pior, porque o crente tem acreditado numa forma de viver bem diferente daquilo que a palavra de Deus determina. E quando eu me deparei com esses dados, com essas informações, e lembrei também que eu tenho aí um histórico nessa área da prática de atividades físicas, e isso começou a trazer um incômodo muito grande no meu coração, porque eu não posso aceitar que o povo de Deus não seja pleno em todas as áreas. Deus nos criou como um único ser em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Em todas essas dimensões, Deus espera plenitude, Deus espera abundância, Deus espera que nós sejamos saudáveis espiritualmente, mentalmente e também fisicamente. É uma expectativa de Deus. E mais do que uma expectativa, é uma determinação de Deus. O povo de Deus precisa olhar para o corpo, mas não do jeito que muitas pessoas olham, mas do jeito que Deus olha. E através dessa pequena série, dessa pequena campanha, que vai durar 28 dias, nós vamos trabalhar essa mudança de mentalidade, a eliminação de hábitos nocivos e o cultivo de hábitos saudáveis. Eu, quando comecei a pensar sobre isso, eu pensei em pregar apenas uma palavra, e Deus falou, uma palavra não vai mudar hábito e mentalidade, você precisa envolver a igreja num projeto, numa campanha. Então eu convidei irmãos que atuam em diversas áreas e que através do seu know-how, da sua expertise, nos ajudaram a montar esse projeto chamado Atitude Saudável. Eu também, em oração e pesquisando, fui buscar entender se alguém já tinha feito isso. E praticamente não aconteceu no mundo. Mas eu encontrei algo chamado Plano Daniel, que o pastor Rick Warren, lá da igreja de Saddleback, realizou em um momento com a igreja dele.
não é a mesma coisa, mas tem as suas semelhanças, se tornou uma referência, mas nós montamos o nosso projeto. Nesse projeto, pastor Rick Warren, eles perderam 112 mil quilos durante a campanha. Eram 12 mil membros, né? Mas foi impressionante. Mas por quê, pastor? Foi um mover de Deus? Foi um mover de Deus. Mas também o povo se moveu. E o mover de Deus junto com o movimento do povo gerou resultado. E foi impressionante o que eu vi acontecer. E eu falei assim, se o Senhor fez lá, o Senhor pode fazer aqui. Amém? Porque o mesmo Deus que opera lá, opera aqui também. Então, queridos, a primeira coisa que nós temos que entender é o que a Bíblia diz sobre o cuidado do corpo. Qual é a ótica de Deus sobre isso? O que nós precisamos entender? Lá em 1 Coríntios 6, nos versos 19 e 20, está a base para esse start nosso hoje aqui. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, eu quero ler com você. Olha o que diz o texto. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você pode orar comigo? Senhor, nós queremos repreender toda resistência para o entendimento da Tua palavra nessa noite. Te pedimos libertação da mente, do coração, do corpo, da vida, para acessarmos o que o Senhor tem programado para essa igreja. Nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia fala sobre todos os assuntos importantes para a existência da humanidade. Ela fala sobre tudo aquilo que importa para que você tenha uma vida bem-sucedida. Instruções claras. E ela fala de saúde, de cuidado do corpo. Esse assunto é um assunto bíblico e espiritual. Talvez você nunca tenha escutado sobre esse assunto numa igreja, mas a Bíblia é muito clara, muito categórica sobre esse assunto. E hoje nós precisamos, de uma vez por todas, acabar com esse paradigma de que espiritual é orar, é ler Bíblia, é ir à igreja, servir na igreja, devolver o dízimo, e a minha vida cristã se resume a isso. Como se a vertente que Deus espera que nós vivamos do Evangelho seja apenas sobre esses atos que nós entendemos como atos religiosos. Não é isso. Espiritual é você entender que quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso é espiritual. É eu entender que tudo que eu faço é espiritual. Se você perde perdão para sua esposa de algo que você fez hoje, você está sendo espiritual. Se você chega no seu trabalho e entrega as suas tarefas antes do prazo, você está sendo alguém espiritual. Se você é uma pessoa que respeita as regras no seu condomínio, você está sendo uma pessoa espiritual. Você está glorificando o nome de Deus. E nós não vamos à igreja apenas para ouvir sobre aquilo que estamos acostumados a ouvir, mas a igreja é um local de sermos instruídos em toda a verdade. E a verdade revelada de Deus para você hoje é: nós precisamos cuidar melhor do nosso corpo. Nós precisamos. E o projeto Atitude Saudável não é apenas sobre perder peso, mas é sobre ganhar saúde e glorificar o nosso Deus. Essa é a visão do nosso projeto, é o propósito do nosso projeto. Então eu quero começar respondendo: quais são os 4 motivos para participar do Atitude Saudável? Por que, pastor, que eu tenho que participar desse projeto? Por quê? Estou gostando desse negócio não, pastor. Queria ouvir hoje sobre dons espirituais, queria ouvir sobre santidade, queria ouvir... Irmão, hoje você vai ouvir daquilo que o Senhor quer que você ouça, amém? E assim você vai sair daqui transformado. Por que você deveria cuidar do seu corpo e se engajar nesse projeto? Primeiro, porque você é casa do Espírito Santo. Diga: eu sou casa do Espírito Santo. No verso 19 nós lemos assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? É uma pergunta que Paulo faz à igreja de Corinto. E isso aqui parte do entendimento que a Bíblia garante que quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida,
Deus decide colocar o seu Espírito em nós. E por causa disso, nós nos tornamos habitação, casa do Espírito Santo. O que eu quero dizer é que quando você crê em Jesus, Deus vem morar dentro de você. Não é apenas um ser qualquer, mas é um ser que carrega a presença de Deus. Você se torna casa do Espírito Santo. Inclusive em Efésios, Paulo diz que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Como é que eu sei se eu sou um cristão? Você vai saber quando você tem o Espírito Santo, porque isso está dizendo, você tem herança, você foi perdoado, você tem um futuro com o Senhor. E a pergunta que eu faço para você hoje é muito simples. Se amanhã você chegasse aqui na igreja e visse alguém nesse santuário, nessa casa de Deus, vandalizando esse lugar, quebrando esse lugar, destruindo esse lugar, você chamaria a polícia, sim ou não? Você entende que Deus ia ficar bem irritado com isso, não é verdade? A minha pergunta é, por que alguns vandalizam a casa de Deus quando não cuida do seu corpo? O que a gente acha que Deus pensa sobre isso? Quando nós ignoramos hábitos saudáveis, quando nós vivemos uma vida de sedentarismo, de uma alimentação completamente descontrolada, quando nós somos dominados pelos nossos impulsos, os nossos desejos de comer, de beber e de fazer aquilo ali, ignorando aquilo que eu preciso cuidar. Por quê? A gente tem muita clareza quando nós falamos da casa de Deus, mas esquecemos que quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, o véu se rasgou e eu e você, em Cristo, nos tornamos a casa de Deus. E a pergunta é, será que você tem vandalizado a casa de Deus? Será que você tem estragado a casa de Deus? Será que você tem ignorado que o teu corpo é santuário de Deus? É lugar da habitação de Deus? O que você acha do fato de Deus ver você sendo a habitação da presença dEle, mas não sendo alguém que cuida da presença dEle, da habitação da presença dEle? Queridos, eu tenho certeza que Deus reprova a nossa atitude quando nós vivemos como pessoas que ignoram a importância de cuidar do corpo. E isso acontece porque às vezes você come demais, ou você come mal demais, ou quando você ignora a necessidade de descanso, ou quando você é daqueles que se sente orgulhoso quando diz que tem 10 anos que você não tira férias, né? Tem 10 anos que eu não tiro férias. Pastor, nunca tirei férias. E isso em muitos lugares é sinônimo de você é o cara, né? Mas você não sabe que porque você não descansa, você está destruindo o seu corpo, suas emoções, às vezes até mesmo sua família, sua espiritualidade. E uma hora a conta sempre chega, querido, porque a conta sempre chega. Ela sempre chega. Será que você tem se estressado demais com questões desnecessárias? Será que Deus está feliz quando você assume um estilo de vida sedentário? Tem gente que às vezes vai num velório e fala assim, vai chegar a hora de todo mundo, chegou a hora dele. Mas deixa eu falar uma coisa, tem gente que está antecipando a hora. Está antecipando com a vida que tem levado. Não era o plano de Deus que a vida se encerrasse agora, mas os hábitos que estão levando conduzirão essa pessoa, ou já conduziram algumas pessoas, a encerrar sua existência na Terra antes da hora. E nós temos que ter esse entendimento. Tem gente que está envelhecendo antes da hora. E não olha para o lado não, por favor. Sem crise aqui. Por quê? Porque falta cuidado. Falta cuidado. É um problema. Pastor, por que Deus se incomoda com isso? Porque o Espírito Santo não gosta de sujeira. Ele não gosta de bagunça. O Espírito Santo não gosta de preguiça. Ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O Espírito Santo odeia o sedentarismo. O Espírito Santo não gosta de peso extra, taxas que são alteradas sem necessidade. O Espírito Santo não fica feliz por causa do estresse e estafa que é gerado pelo desgaste exagerado. O Espírito Santo não fica feliz quando a nossa alimentação é desregrada. Ele também não fica feliz quando nós estamos vivendo uma vida muito aquém daquela que poderíamos viver, porque nós estamos sendo negligentes em cuidar da casa do Espírito Santo. Então eu queria te dizer uma coisa, com muita clareza aqui. Se você
Se o seu corpo não está saudável e você não está fazendo nada para mudar essa realidade, eu posso afirmar, Deus não está satisfeito com você. Pastor, mas eu oro 1 hora por dia, glória a Deus. Pastor, eu lidero célula, glória a Deus. Pastor, estou ganhando gente para Jesus, glória a Deus. E nisso, ele com certeza está feliz com você. Mas no cuidado do teu corpo, ele está reprovando a sua conduta. Porque você é casa do Espírito Santo. Ele não está feliz. Você está destratando o Espírito Santo que decidiu morar dentro de você. E pior, ainda é um pecado consciente. Porque eu sei que eu estou errado, mas eu continuo. E eu permaneço. Ou seja, virou uma fortaleza. O que é isso, pastor? Quando eu peco, eu abro uma brecha para que o diabo faça alguma coisa. Mas se eu me arrependo, eu fecho essa brecha. Mas quando eu não tenho arrependimento, o que acontece? Aquela brecha fica aberta e o diabo e seus demônios, eles entram e começam a tentar criar uma fortaleza, dizendo, nessa área aqui você não toca. E a gente entende isso quando fala de sexualidade, quando fala de vida financeira, quando fala de compromisso com a igreja. Mas quando a gente vai falar de saúde física, nós não temos essa visão. Mas se nós estamos abrindo o caminho para o sedentarismo, o diabo está criando umas fortalezas, dizendo, não toca aqui não mexe nisso não. Cuida da sua oração, cuida da sua leitura da Bíblia, mas você não precisa se preocupar com o seu corpo. Querido, você está entendendo ou não está? Pesado, né? É pesado, mas é verdadeiro. E é por isso que a gente precisa abrir a nossa mente. Espiritual não é apenas manifestar dons e servir na igreja, mas é cuidar do corpo. E hoje Deus está te dizendo para que você se arrependa de não estar cuidando devidamente do templo do Espírito Santo e comece uma nova fase. Eu declaro que fortalezas serão quebradas hoje no nome de Jesus. No nome de Jesus. Segundo, por que eu devo me envolver numa atitude saudável? Porque o seu corpo não é seu. Você é apenas mordomo. Olha o que diz o verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Sabe o que ele está dizendo? Na hora que você entregou sua vida a Jesus, você entregou ela completamente para ele. O seu corpo não é seu. Você é apenas o mordomo, o administrador. Você está cuidando de algo que é de Deus. Você é apenas um mordomo. E a Bíblia nos garante que nós prestaremos contas a Deus de tudo que Ele nos deu, inclusive do nosso corpo. O que nós fizemos com o nosso corpo. Ainda que a sociedade pregue diferente, porque a fala da sociedade é meu corpo, minhas regras, e eu faço o que eu quiser, e a minha vida eu levo do jeito que eu quiser, e realmente você pode levar. Mas se você quiser ter a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a salvação de Deus, você precisa submeter o teu corpo, a tua vida, à condução dele. Sim ou não? É assim que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos simplesmente estragar o nosso corpo. Nós devemos nos submeter às ordens do dono do nosso corpo. E a ordem dele é que nós devemos cuidar devidamente do nosso corpo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que Deus tem promessas para você? Quem é que sabia disso? Se não sabe, tem pelo menos 3.000. Pastor, você contou? Não, eu acreditei no que o pessoal falou aí. Mas tem mesmo. 3.000 promessas. E algumas dessas promessas não se cumpriram na vida de algumas pessoas, sabe por quê? Porque essas pessoas não têm saúde para suportar essas promessas. Não tem. Pastor, quero ser promovido, estou há 10 anos na empresa e tenho um cargo de gestão. Irmão, para você suportar um cargo de gestão de alto nível, você tem que ter saúde emocional e saúde física. Porque tem dia que a pressão é tão grande. Assim, 365 dias no ano. Só isso. E se você não tiver estrutura física e emocional, você joga a bênção fora. Por quê? Porque você não estava preparado. É um fato. Pastor, eu quero casar. Deixa eu te perguntar, você está cuidando do seu corpo para que alguém queira casar com você? É isso aí mesmo. Nossa, nem aqueceu, né, pastor? Foi direto assim. Ué, é isso. Ah, pastor, como é que é? Irmão, não existe gente feia, existe gente que não se cuida. É ou não é verdade? Irmão, tem um pessoal aí que você conheceu assim, há um tempo atrás, você falava assim,
Tá na luta. Mas se cuidou. Se cuidou. Você fala assim, meu Deus. Pensam. Por quê? Se cuidou. Se cuidou. Né? Não precisa usar roupa de marca, não precisa, mas você pode fazer uma caminhada na praia, já está se cuidando. Ou seja, tem a ver com cuidado. E isso é tão sério que a gente não leva a sério. Você se assustou com o que eu falei porque você não está acostumado a ouvir isso. Mas a palavra de Deus tem esse negócio de falar um negócio que a gente não está acostumado a ouvir. E a gente precisa entender isso. Às vezes, a nossa vida não está preparada para receber o que Deus tem para a gente. Mas isso vai acabar em nome de Jesus, porque essa campanha vai mudar a nossa vida, amém? Terceiro e penúltimo, por que eu devo me envolver de fato numa atitude saudável? Porque você foi comprado por um alto preço. Diga, eu fui comprado por um alto preço. No verso 20, parte A, Paulo diz assim, vocês foram comprados por alto preço. Eu não sei se você acredita, mas você vale muito. Eu não sei se te valorizam aí fora, mas eu sei que Deus te valoriza muito. Porque Ele mandou o que Ele tinha de melhor, que era o Filho dEle, e Ele morreu, pagou preço de sangue, para que eu e você pudéssemos ter acesso a uma vida plena com Deus. Você sabia que uma vez fizeram um estudo para tentar dar o valor financeiro do corpo humano. E eles dividiram o corpo humano em vários elementos e chegaram ao valor de alguns poucos reais, né? É claro que foi uma pesquisa assim, que não reflete a realidade do nosso valor. Porque, na verdade, a palavra de Deus nos mostra que nós temos um valor altíssimo. Porque Jesus morreu, pagou preço de sangue para nos livrar da destruição do pecado, para nos livrar da morte, para nos dar vida eterna. Ele nos salvou, Ele salvou a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, Ele fez um pacote completo, Ele pagou um alto preço, mas eu preciso te dizer que Deus não te salvou para que você se matasse. Para que você tivesse hábitos que sinalizam para Ele, ó, não valeu a pena morrer por mim não, porque eu mesmo, a cada dia, estou me matando. E dá-lhe Coca-Cola. E dá-lhe chocolate, né? E dá-lhe 3 carboidratos no prato. O varão come arroz, macarrão, farofa. Meu irmão, se quiser ficar 30 dias sem comer, ele pode ficar, porque já comeu pelos 30 dias. Misericórdia. Desesperador. Deus não te livrou para que você se matasse, e muito menos para que você vivesse uma vida com dificuldades que você não precisa ter. Nós falamos que no mundo nós temos aflições, é verdade, mas tem aflição que a gente está passando que precisava passar. É ou não é verdade? Se você não é saudável, tudo fica mais difícil. Dormir bem é difícil, não é? É difícil. Se concentrar é difícil. Suportar desafios é mais difícil. Lidar com batalhas emocionais é mais difícil. Às vezes, se locomover é difícil. Às vezes é difícil. Às vezes também fazer esforço é difícil. Manter a atenção. Jesus morreu mostrando para mim e para você que Ele leva o nosso corpo a sério. Mas a pergunta é, você tem levado o cuidado do seu corpo a sério? O que Cristo conquistou para você naquela cruz tem valor de fato para você? É uma pergunta que nós precisamos responder. Mas, em último lugar, por que eu preciso me engajar numa atitude saudável? Porque Deus espera que você o glorifique com o seu próprio corpo. É o que diz a parte B do verso 20. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifique a Deus como? Ué, pastor, não é orando, não? Não é levantando as mãos, não é cantando aquela música bonita que o Juninho canta. É isso também. Mas aqui é com o corpo de vocês, com o seu próprio corpo. Deus espera que você o glorifique com o seu próprio corpo. É muito mais do que uma expectativa, é uma determinação. Portanto, glorifiquem, imperativo, é uma ordem. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês.
Deus deseja que o nosso corpo seja usado para glorificá-lo. Portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Agora, o que seria glorificar a Deus? Duas coisas. Primeiro, alegrar o coração dele. E segundo, fazer com que pessoas desejem se aproximar dele por olhar o que ele faz na sua vida e através da sua vida. Isso é glorificar a Deus. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E o que é que mais alegra o coração de Deus? Algo chamado obediência. E nesse texto, o que ele espera que nós obedeçamos é: glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, ou seja, a forma como nós estamos cuidando ou não do nosso corpo, está glorificando ou não a Ele. E querido, vou contar um testemunho. Culto da virada aqui, 31 de 2022. Você não sabe disso não, né? As pessoas só contam vitória, né? A igreja me deu um presente de aniversário. E eu, a minha vida inteira, vesti 38, né? Vesti 38. A igreja me deu uma calça, tamanho 38. A igreja que honra o seu pastor, né? Se desse a calça agora, ele está dizendo, pode engordar um pouquinho, pastor. Né? 38. Dia 31, peguei aquela calça bonita, falei, vou usar hoje. Irmão, fui colocar a calça, o inimigo se levantou. Não fechava, irmão. Não fechava. Falei, o que eu vou fazer agora? Não fecha a calça. E naquela hora o Espírito Santo falou, você não é mais o mesmo, né? Irmão, 31 de dezembro, pensa numa virada de chave que eu tive na minha vida. Hoje, se você quiser me dar 36, eu uso. Cadê? Não é isso tudo também, não. Aí também é forçar a barra. Mas eu cheguei aqui tão incomodado no dia 31, tão incomodado que eu falei, eu não aceito isso. Não aceito isso. Porque depois de tantos anos fora da área, em algum momento eu permiti que a minha saúde fosse, de alguma forma, ali deixada de lado. E aí, a coisa começou a apertar. Dia 1º eu já comecei, irmão. Já acordei correndo, já acordei dando uma revolucionada aí na minha alimentação e a coisa foi mudando. Eu te pergunto, o que você come glorifica a Deus? O que você comeu hoje? O que você comeu nessa semana? O que você bebe glorifica a Deus? O sedentarismo que faz parte da vida de algumas pessoas glorifica a Deus? O sedentarismo que é algo que mata glorifica a Deus? Uma alimentação desajustada glorifica a Deus? O crente ser um glutão, que é um pecado, a bebedeira é um pecado e a glutonaria também é. O crente ser um glutão glorifica a Deus? Taxas alteradas por estilo de vida errado glorifica a Deus? Se envolver aí com um monte de homem ou mulher sem compromisso glorifica a Deus? Suas horas de sono glorificam a Deus? A falta de descanso glorifica a Deus. A hora que você acorda glorifica a Deus. O fato de você não tirar férias há tanto tempo glorifica a Deus. Querido, o desejo de Deus é que eu e você o glorifiquemos de várias formas e também através do nosso próprio corpo. Então, eu acredito que você concorde que nós precisamos mudar, sim ou não? Essa igreja precisa mudar. Nós precisamos mudar, irmãos. Quando alguém pensar em igreja saudável, vamos pensar na atitude Vitória. E eu já estou declarando sobre a sua vida. Mesmo que você não acredite, eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Então eu quero encerrar respondendo para você como que nós podemos destravar na nossa vida o poder da mudança. Digo, o poder da mudança. 2 versículos. 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23. Dizem assim. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Afastem-se de todo mal. Nessa última porção da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo está falando do preparo para a volta de Jesus. E Jesus vai voltar, amém?
E ele está dizendo que o nosso preparo não tem a ver apenas com o espiritual e a alma, mas tem a ver com o cuidado do corpo. Então ele nos diz 3 coisas. Primeiro, Deus nos quer por inteiro. Deus quer corpo, alma e espírito inteiramente consagrados a Ele. Segundo, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que nos afastar de todo o mal. E terceiro, nós temos que confiar que Deus fará aquilo que nós não podemos fazer, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Queridos, nesse pequeno texto, nós temos princípios poderosos e é sobre eles que eu quero falar, sobre como viver, destravar o poder da mudança. Primeiro passo, como destravar o poder da mudança? Admita que você precisa mudar. Fala para o teu irmão aí, você precisa mudar, irmão. Tem que mudar. É com você mesmo. Olha o que diz o verso 12 aqui. Afastem-se de toda forma de mal. Paulo está dizendo, vocês têm que mudar. Os hábitos não estão bons, não são saudáveis. Quais eram os problemas daquela igreja? Eles eram ociosos, estavam ociosos, vingativos, estavam falhando na vida de oração. E quando Paulo fala do corpo, apesar dele não citar na carta, o que ele está dizendo é, o cuidado do corpo de vocês também está faltando. Vocês também estão falhando com isso. Vocês precisam mudar, vocês têm que mudar, porque essa é a forma de nós nos prepararmos para a volta de Cristo. Então, corpo, alma e espírito precisam ser apresentados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que a palavra está dizendo. A minha pergunta para você é, em qual dessas dimensões você precisa mudar? Corpo, alma ou espírito? Talvez em 2, talvez em 3, porque de repente você é ativo fisicamente, você se alimenta bem, de repente seu problema não é na parte física, mas talvez seja nas suas emoções, seja na sua espiritualidade. O que eu quero entender é que essa campanha se aplica a qualquer pessoa, porque todos aqui presentes precisam mudar algo em alguma dessas dimensões. Se você está entendendo, você fala, eu estou, pastor. Todos precisam. De repente você precisa mudar algo no corpo. Por quê, pastor? Porque algumas pessoas, e quando eu digo algumas pessoas, eu falo de todos nós, se acostumaram aos maus hábitos. É por isso que nós pedimos para que a igreja fizesse um check-up de saúde, para que você saiba como está a sua saúde. Alguns fizeram, na verdade muitos fizeram, nem todos fizeram, mas isso não te impede de começar a campanha. Mas quando você faz um check-up, você tem uma clareza de qual é o seu real estado. Tem gente que pensa que está bem e não está. E tem gente que pensa que está mal e não está. Por exemplo, teve gente que falou, pastor, encontraram arritmia lá. Pastor, eu nem sabia, ontem estava numa festa, uma pessoa falou assim, pastor, aqui, tá tudo bem, mas meu colesterol está alto, eu nem sabia disso. Outros encontraram uma glicemia mais elevada. E para que é isso? Para eu me assustar? Não, para eu acender a luz de alerta e entender que eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Por que eu estou entendendo isso agora? Por que eu estou acessando essa informação agora? Porque Deus está me dando a oportunidade, através da minha igreja, de viver uma revolução na minha saúde. É isso. Um check-up para que você tenha ciência. Algumas pessoas não fizeram check-up porque têm medo do que vão encontrar. Outros não fizeram porque não levaram a sério. Não levaram a sério. Outros não fizeram porque talvez não tenham tornado isso uma prioridade. Mas independente de você ter feito ou não, vai fazer. Vai realmente checar como está a sua saúde. Pastor, estou em dia com a saúde física. E o check-up espiritual? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a sua leitura diária da Bíblia? Você tem falado de Jesus? Você tem ganhado pessoas para Jesus? Você está servindo na igreja? Faz um check-up espiritual. As emoções. Será que você está muito desequilibrado? Será que qualquer coisinha parece ser alguém que está a ponto de explodir, né? Qualquer coisinha, bum, explode. Será que está assim? Será que você está explodindo muito com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com o chefe, com o liderado? Como é que você está? Será que você está muito ansioso? E essa ansiedade está despertando em você uma compulsão por comer? Será que é isso que está acontecendo? Como é que estão as suas emoções? Eu queria te dizer que apesar de sermos corpo, alma e espírito, essas 3 dimensões estão interligadas. Você não consegue prosperar em uma sem ter prosperidade na outra. O que você está falando, pastor? Por exemplo,
Se você tem um problema de coluna e você quer orar de joelhos, quando você começa a orar de joelho, o que acontece? A coluna dói. Isso atrapalha a tua vida de oração. E aí isso te chateia, ou seja, uma situação física gerou uma consequência espiritual e emocional. Ou seja, está tudo conectado. Assim como as áreas que estão avançando podem impulsionar as outras áreas a avançar. Por exemplo, talvez você esteja acima do peso. Talvez você sofra de anorexia. Talvez você coma de forma exagerada ou tenha uma disfunção alimentar. Talvez você não sinta que tem energia suficiente para as demandas do seu dia. Talvez você tenha se acostumado com a barriguinha. Sabe aquela barriguinha? Sabe como é que é aquele negócio? Fala que para o pai é melhor que aquece a criança, né? Ou seja, aquela barriguinha. De repente, você se acostumou a subir escada e ficar ofegante. Tem gente que às vezes chega no meu gabinete, que é no segundo andar, irmão, eu fico preocupado. Porque chega... Ô, pastor, eu falo, irmão, o que houve? Não, que eu subi a escada e tal. Ofegante. Isso é um alerta. Isso é um alerta. E você sabe disso, é um alerta. Você sabia que você que joga bola uma vez por semana e não faz mais nenhuma atividade física, você tem um risco altíssimo de... Você já sabe, né? Sabia disso? Risco altíssimo. Ainda fica na picanha depois, né? Vigia, varão. É complicado. Lesões constantes por não cuidar do corpo, taxas alteradas. Às vezes você tem até mesmo vergonha para usar certas roupas, né? Sono ruim, comer e ficar empanzinado, né? Não sei nem se é assim um termo, né? Mas você come e fica assim, meu Deus do céu, parece que tem um boi aqui dentro, né? Complicado. Sabe roupa apertada? Sabe quando a estética está alterada porque não estou cuidando do corpo? É disso que eu estou falando. Irmãos, existe uma cultura de engordamento no Brasil. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2018. Eu tinha acabado de sair, de largar meu emprego, né? Eu era muito ativo. Quando eu cheguei aqui, tinha um irmão que sempre falava, pastor, você está fininho assim, mas fica tranquilo, que todo pastor vai passando o tempo, ó, visita o irmão, um bolinho aqui, um queijinho ali, e não sei o quê. Aí você recebe uns presentes, chega pão em casa, fica tranquilo, pastor, vai crescer rapidinho. Aí eu ficava assim, ô irmão, tá repreendido, irmão. Sai para lá essas palavras aí. Misericórdia. O tempo inteiro. O crente se acostumou com algumas coisas. Por exemplo, quantos já não ouviram que o crente não bebe mais? Come. E a gente ri disso, irmão. E sabe quem está rindo disso? O diabo. Porque ele está vendo um monte de crente com a saúde prejudicada, achando isso engraçado. Outro dia o irmão falou, pastor, já que nós somos o templo do Espírito Santo, quanto maior o templo, melhor, né? Olha que maravilha, usa até Bíblia, miserável, né? Maior. Aí, hoje eu aprendi uma coisa com o George, e eu vou usar a Bíblia também para falar sobre isso. Já que você quer usar a Bíblia, lembra que apertada e estreita é a porta que leva à vida. A porta é estreita, irmão. Se tiver acima do peso, não vai entrar não, hein? Tô avisando aí. Não vai entrar, irmão. Não vai. Jesus já nos ensinou. Olha aí. Mas, queridos, nós estamos reproduzindo isso. E por causa disso, a igreja de Cristo se tornou glutã. A igreja de Cristo está passando vergonha nisso. E você sabe que a maioria dos hábitos nós aprendemos na infância e fomos desenvolvendo. E não é para culpar seu pai e sua mãe, não, porque dá tempo de mudar ainda. Mas é um fato. Outros hábitos vieram como consequência de problemas emocionais, espirituais. E com isso as pessoas hoje se identificam com seus maus hábitos. Por exemplo, quantas pessoas que dizem assim, eu estou sempre atrasado mesmo, sempre atrasada mesmo. E assumiu isso como identidade. Eu estou sempre preocupado, eu sou sempre muito ansiosa mesmo. Sabe, eu não resisto uma sobremesa. Não resisto. Tem que ter sobremesa toda hora. Sabe, eu não vivo sem açúcar no meu café. Não tem como. Não vivo. Sabe por quê? Porque nós temos facilidade de nos identificar com os nossos maus hábitos. Com os nossos maus hábitos. Mas eu quero te dizer uma coisa, até para você que não acredita.
hábitos podem ser mudados. Fala para o teu irmão, hábitos podem ser mudados. Os hábitos são apenas coisas que você faz, mas não são quem você é. Você pode ter fraquezas, mas você não é um fraco. E você precisa entender isso. Mas sabe o que nos aprisiona os maus hábitos? É que eles parecem mais fáceis, mais recompensadores, mais imediatos. Então, a gente quer se sentir bem agora. Não é isso? É por isso que a gente fica assim, daria tudo por um hambúrguer agora. Né? Uma pizza daquela, maravilhosa, um sorvete, dormir até mais tarde, mesmo tendo compromisso. Só que, querido, eu queria que você entendesse uma coisa. Somado a isso, nós ainda temos um opositor chamado Satanás. E, infelizmente, ele está falando no ouvido de muita gente hoje, dizendo, não entra nessa não, você tentou a vida inteira e não conseguiu. Ele está lembrando quantas vezes você já começou e parou. Ele está lembrando que você fez o plano anual e você está patrocinando a academia, mas você não está indo lá. Que tem um negócio que às vezes a gente não sabe, depois que paga pode ir. Que às vezes pode ser dúvida. Então eu estou aqui deixando claro. Você paga automaticamente, você pode ir. Tá? Então é importante. Ou seja, um opositor, sabe o que ele está dizendo? Você já fez todo tipo de dieta e não conseguiu? Já tomou remédio? Você não conseguiu, por que vai conseguir agora? Porque esse pastor está falando que você vai conseguir? Irmão, eu queria que você entendesse que a luta para cuidar do corpo é algo espiritual. E aqui, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer agora. Tudo que você deveria fazer, mas não consegue fazer, ou não começou a fazer pela sua saúde, é resultado de uma batalha espiritual que você está perdendo. Você está perdendo. Mas através desse projeto, você vai provocar uma virada nesse jogo aí, irmão. Eu creio nisso. Você quer um exemplo prático de uma batalha espiritual que muitos estão vivendo agora? Tem gente que nem veio à igreja hoje porque nem queria ouvir sobre esse assunto. Tá me ouvindo aí, né, irmão? Nem queria ouvir sobre esse assunto. Tem gente que já aceitou que não vai começar. Essa semana uns 3 falaram, pastor, ano que vem eu vou estar na atitude saudável. Eu falei, irmão, ano que vem? Ele é, porque agora, sabe como é que é? Eu falei, irmão, você nem conhece o projeto ainda. Já está dizendo que não vai entrar. Autossabotagem. Às vezes, você nem entrou no grupo, já tem quase uns 400 no grupo da Atitude Saudável lá. Tem que ir para pelo menos 700 até amanhã. E vão passar dos 1000 aí. Porque você vai convidar a gente que enfrenta a luta que você enfrenta. Ou que você não enfrenta, mas que ele enfrenta. É isso. Tem gente que está ouvindo, está falando assim, se pastor falar para fazer dieta no final, eu vou sair daqui, vou comer aquela pizza mesmo. Ainda vou postar assim. Ainda vou provocar. É isso. Tem gente que realmente está acreditando que não adianta se engajar nesses 28 dias. Tem gente acreditando. Essa semana eu conversei com os irmãos que já começaram, né? Teve irmão que 2 semanas já perdeu 3 quilos. E nem começou o projeto. Falou, pastor, estou reduzindo medida aqui e tal. Irmão, reduzir medida é um avivamento, né, irmão? Você entrar naquela roupa que você não estava entrando, que alegria, meu Deus. Eu uso aquela calça que eu entrava toda hora, só para mostrar para o diabo que eu venci. O tempo todo, é isso. Você nessa campanha vai precisar resistir a tudo que quer roubar a tua fé de que a tua vida vai ser transformada. Você vai ter que resistir. Tem gente que às vezes está pensando assim, pastor, não vou entrar não, que eu vou ter 3 festas só nessa semana aí. Sabe como é que é festa? Festa de criança e tal, e não sei o quê. Irmão, você vai na festa e você vai comer aquilo que pode comer. É assim. Não pode comer nada, pastor, então você come em casa. É simples. Eu vou às vezes em 2, 3 células num dia. Você acha que eu vou na célula e eu como nas 3 células, irmão? Sabe o que eu faço? Como alguma coisa, não janto à noite, mas como alguma coisa, vou para a célula tranquilo. Aí o irmão, pastor, tem um suco. Eu tomo um suco. Pronto. Acabou. Domínio próprio, que eu tenho que ter. Não estou dizendo que é fácil, não. Mas você que já me viu na sua célula, você sabe que isso acontece. Né? Você até chegou, pastor, fiz esse bolo aqui para você. Aí você mexeu comigo. Porque o bolo já é gostoso. E um irmão querido fez um bolo para mim, né? Aí eu penso, tá, então eu vou comer o bolo hoje, mas amanhã alguma coisa eu vou ter que renunciar. Eu também não estou falando de uma vida de prisão, não, tá, querido?
Às vezes, você está tirando o doce, mas se você tirasse o açúcar do café, já te resolveu um monte de problema. Não sou nutricionista, mas tem verdade no que eu estou falando. Tem verdade. Mas aí, você tem que fazer uma leitura. Então, isso é muito importante. Ah, pastor, tem churrasco, eu não vou participar porque eu vou viajar. Deixa eu falar de viagem. Primeira coisa, você sabia que na viagem você pode comer saudável também? Esse ano eu estava no meio do jejum aqui do Vida Vitoriosa, são 40 dias de jejum. E tem um período que tem o jejum de Daniel, né? Então você só come grão, né? É batalha, né? É forte negócio. Aí eu fui para a conferência no Rio, com um grupo da igreja. Cheguei lá na recepção dos pastores e tinha lá café da manhã, almoço, janta. Eu vi tudo aquilo ali e eu estava comendo, não come pão, não come ovo. É bem restrito, né? E eu estava comendo o que podia comer. Aí tinha uma pessoa lá, que também estava envolvido em um Vida Vitoriosa em sua igreja. Essa pessoa chegou, ô Bruno, por que você está comendo isso? Sempre tem um que quer saber de tudo, né? A pessoa não está comendo, deixa a pessoa. Meu Deus do céu. Aí eu falei, estou comendo assim. Mas chegou no almoço, ô Bruno, tu não está comendo? Eu falei, meu Deus do céu, mas que como? Você está de jejum? Eu falei, tô de jejum. Pronto, assim você para de perguntar, né? Mas está de jejum por quê? É jejum de Daniel, lá do Vida Vitoriosa. Eu também estou no Vida Vitoriosa, no jejum. Mas eu viajei, eu achei que não dava para continuar. Eu falei, irmão, isso aí é tu com Deus, eu estou fazendo o meu. Isso é você com Deus. A gente fica inventando umas histórias na nossa cabeça. Você vai viajar lá no café da manhã do hotel, vai ter comida que você pode comer. Você vai sair para comer com o pessoal, você vai pedir uma salada. Ou o que for que puder pedir, né? Que não é só salada que pode, né? Tem arroz também lá no cardápio, tem um monte de coisa aí, você vai ver depois. É simples. Só que a gente fica criando umas dificuldades que não existem. É o diabo alimentando a nossa carne que não quer viver uma revolução. Então, se você vai viajar, vai ter festa, irmão, não importa. O que importa é que Deus está liberando o poder de mudança sobre a sua vida hoje. E você não pode abrir mão de viver isso, em nome de Jesus. Segundo, primeiro você admite que precisa mudar. Depois você precisa decidir mudar. Decida mudar. Fala assim, eu preciso decidir mudar. Olha o verso 22. Afaste-se de toda forma de mal. Tem muita gente que faz o check-up. Ou não faz, mas sabe que não está bem. Deu o primeiro passo, mas não tomou a decisão de mudar, de se engajar, de se movimentar. Às vezes seu casamento não está bem, você sabe, mas você já decidiu mudar? A sua vida financeira não está bem, mas você já decidiu fazer algo diferente? E a mesma coisa a sua saúde. Às vezes a tua relação com Deus não está bem, você já decidiu mudar? Todos querem ser saudáveis, mas poucas pessoas escolhem ser saudáveis. Você tem que sair da atmosfera da intenção e passar para a atmosfera da decisão. Você precisa não somente ter a intenção de mudar, você precisa decidir mudar. Porque você só vai mudar quando você decidir mudar. Não tem como se tornar saudável por acaso. Escolhas diárias. E querido, preste atenção nisso aqui. Quantas pessoas que às vezes pedem oração por um milagre na saúde, mas uma situação que poderia ser mudada se hábitos saudáveis fossem desenvolvidos por essa pessoa. E a minha pergunta é, por que Deus faria um milagre em uma luta relacionada à obesidade e ao sedentarismo para uma pessoa que não decidiu mudar os seus hábitos? Ou seja, Deus faria um milagre, mas essa pessoa não mudou os hábitos, ou seja, daqui a pouco ela está precisando do mesmo milagre. Quem é que está entendendo? Então não é assim que Deus trabalha. Tem muita coisa que a gente quer, Deus faz, mas Deus fala, se eu fizer, você joga fora. Então, primeiro, muda os hábitos, muda a mente, muda o comportamento, se prepara. E assim Deus fará acontecer o que precisa acontecer. Afaste-se de todo o mal. Comer demais, beber demais, falar besteira demais. Coisas que não acrescentam nada na nossa vida. Nós vamos te impulsionar a viver um estilo de vida saudável, abençoado por Deus, mas você precisa decidir mudar. Pastor, o que eu tenho que mudar? Primeiro, a sua mente, os seus pensamentos. Tem gente que não acredita que a sua vida pode mudar nesses 28 dias. Tem gente que fala, pastor, não tem tempo para cuidar da saúde.
Não existe falta de tempo. O que existe é falta de priorização. Porque quando o médico disser, ou você vai para a academia ou você morre, você vai arrumar tempo rapidinho. Rapidinho você vai arrumar, irmão. Rapidinho. Mas você não precisa ouvir isso dele, não. Você está ouvindo o Senhor dizendo para você hoje, cuida do seu corpo, porque eu tenho promessas para cumprir na sua vida. Eu tenho milagres para realizar na sua vida. Mas nós temos que viver uma metanoia. Paulo diz, transformem-se pela renovação da vossa mente, para que possam apresentar um culto racional, para que você possa estar completamente rendido a Jesus. Quais são os pensamentos que precisam sair da sua mente? Se você acreditar que pode, você já estará no meio do caminho, porque primeiro é a sua parte, depois Deus vem com o poder dele, e aí as coisas acontecem, querido. As coisas acontecem, eu creio nisso. Não acredite em mentiras. Tem gente que fala, sabe, minha família toda é gorda, é obesa, não cuida do corpo, e isso está na minha genética. Você sabia que os genes são responsáveis por apenas 20 a 30% da sua saúde? A grande maioria dos problemas de saúde ocorre por decisões erradas. Existem pessoas saudáveis que possuem genes que são ligados à obesidade e sedentarismo, mas que mesmo assim tomam decisões que não abrem o caminho para que aquilo que está prestes a começar, comece. É assim. Ah, pastor, ser saudável custa muito, não tem dinheiro para ser saudável, querido. Deixa eu te falar isso aqui, ficar doente é sempre mais caro do que ser saudável, tá? Sempre mais caro. Tem dia que você vai na farmácia, você deixa R$1.000 assim fácil. É ou não é verdade? Fácil. É assim mesmo. Mas em penúltimo lugar, tenha comunhão sincera com pessoas saudáveis. Comunhão o quê? Sincera. No verso 11 desse capítulo, ele diz assim, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Alguns hábitos, alguns maus hábitos estão tão enraizados na nossa vida, que por mais que nos esforcemos, sozinhos nós não conseguimos mudar. E por isso nós precisamos de outras pessoas, para nos ajudar a entrar numa atmosfera onde novos hábitos são possíveis. A forma mais eficaz de mudar aquilo que sozinho você não conseguiu, é fazer isso com o apoio de outras pessoas. Diga outras pessoas. Outras pessoas. É por isso, querido, que eu não creio que alguém pode ter uma fé excelente e vibrante se não faz parte de uma igreja. Não creio. Eu não creio que alguém pode ser abundante no Senhor sem estar conectado ao corpo. Eu não creio. Porque a Bíblia o tempo inteiro ela diz, não deixemos de nos reunirmos como igreja, conforme o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando se aproxima o grande dia. Nós precisamos de encorajamento. A brasa precisa do braseiro. Se você convive com pessoas saudáveis, você será estimulado a ser uma pessoa saudável. Mas se você hoje, depois do culto, for sair para comer com aquele grupinho que está dizendo, depois te começa esse negócio aí. Se tem gente assim, você fala assim, aqui, eu que vou te influenciar, tu vai comer comigo, Green Station hoje. Vou dar o meu jeito, você vai influenciar. Deixa eu te dar esse dado aqui, querido. O pastor Rick Warren, nesse projeto Plano Daniel, em que a igreja perdeu 112 mil quilos, eles perceberam que aquelas que estavam ligadas a um pequeno grupo, a uma célula, perderam o dobro de peso do que as que tentaram seguir o programa por conta própria. Se eu soubesse disso, eu tinha falado há muito tempo, as células iam estar ainda mais cheias, né? Por quê? Porque todo mundo da mesma atmosfera, todo mundo falando de saúde. Um estudo do New England Journal of Medicine, eles descobriram que uma das associações mais fortes na disseminação da obesidade são as pessoas com quem você convive. Indivíduos com amigos obesos e sedentários têm chance de 57% de também serem obesos. Se forem grandes amigos, o número sobe para 71%. Se forem irmãos, 40%. Eles declararam com muita clareza que os hábitos saudáveis, os hábitos de saúde são contagiosos. O grupo de pessoas ao qual você se associa determina a pessoa que você se torna.
A Bíblia já fala isso há milhares de anos. As más companhias corrompem os bons costumes. É isso. E hoje você lê aí, você é o produto das 5 pessoas com quem você convive. Tiraram de onde, irmão? Da Bíblia. Da Bíblia. É isso. Más companhias. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes você precisa chamar alguém para ir para a academia com você. Fala pro teu irmão, vamos amanhã? Você vai, você me liga para acordar. Você me ajuda aí, por favor. Vambora. Vamos lá na academia, vão entrar 12, a gente pega um desconto. A gente fala, ó, estão entrando 2, 10% aí. Entendeu? Aí a estratégia. Vai pagar até menos. Chama alguém para ir com você. Porque você tem alguém que fala, ó, vamos lá. Vamos, hoje eu vou. Tem um dia que é você que vai dizer, não, hoje nós vamos sim. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque a recompensa do trabalho de 2 é maior. O resultado é maior e é melhor. E aí, irmão, ainda bem que nós somos parte de uma igreja. Primeiro, porque a igreja inteira, centenas de pessoas estarão envolvidas num só propósito. Nós vamos ganhar saúde, vamos glorificar a Deus através desse ato. Um só propósito. E cada uma das nossas 63 células, semanalmente, vão se reunir, nós vamos falar sobre isso, querido. Você vai para a sua célula, você não está indo, você vai essa semana. Você vai lá, se você não tem célula, balcão conexão, você passa ali, eu preciso de uma célula, nós vamos te encaminhar. Você vai ter gente com você. Comunhão sincera. O que é comunhão sincera? Não é só vir no culto não, irmão. Isso é um nível de comunhão. Mas comunhão sincera é quando eu sou parte mesmo. Como é que eu sou parte da igreja? Primeiro, pelo batismo. O batismo oficializa o meu compromisso com a igreja. Mas não basta me batizar, eu preciso viver a vida da igreja. O que a igreja faz? Domingo é culto, na semana tem célula, sabe? Tem programação, sabe como é que funciona? Eu estou envolvido, eu estou contribuindo, eu estou trabalhando, eu estou servindo, eu estou participando. Isso é fundamental. Mas em último lugar, e querido, se você não tiver entendido nada que eu falei, entenda pelo menos esse último ponto aqui. Confie no poder de Deus. Diga, o poder de Deus. Nos versos 22 e 23 ele diz assim: afastem-se de toda forma de mal, ou seja, faça parte de vocês, e que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Sabe o que ele está dizendo? Que no processo de cuidado do corpo, da alma e do espírito, existe aquilo que nós temos que fazer, que é potencializado por aquilo que só Deus pode fazer. A sua força de vontade precisa cooperar com o poder de Deus, com o poder de Deus. Jesus disse que seja feito segundo a fé que vocês têm. Eu me movo conforme o posicionamento de vocês. Se você se move, eu me movo. Se você faz, eu faço. Se você busca, você encontra. Se você bate, a porta é aberta. Se você clama, você encontra a resposta. É o que ele diz para cada um de nós. E é aqui que está a diferença entre a atitude saudável e qualquer outro método de saúde que você já tenha feito na sua vida. Porque muito mais do que ciência, a atitude saudável é baseado no poder de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Tem coisa que você não consegue fazer, mas o poder de Deus pode te dar acesso ao que você precisa fazer. Você precisa acreditar nisso. Pastor, eu pensava no poder de Deus para curar o enfermo. Eu pensava no poder de Deus para levar um pecador ao arrependimento. Tudo isso é poder de Deus. Mas o poder de Deus também pode te ajudar a matar o que está te matando e abraçar o que Deus tem para você. Acabar com hábitos ruins e cultivar hábitos saudáveis. Esse poder não é encontrado em nenhum outro lugar. Muitos livros de autoajuda que são bons, que são publicados, conselhos excelentes, mas eles não mencionam o ingrediente principal, que é onde você encontra poder para mudar. Eles dizem, fazem isso, mas eles não dizem aonde que você encontra o poder para fazer. E sabe onde que você encontra o poder para fazer o que você não consegue fazer, e talvez você nem queira fazer? Na pessoa do Espírito Santo, o poder de Deus, que é governar a sua vida. A sua vida. Você já tentou abandonar cafeína ou açúcar? Quem já tentou aqui? Aí, ó. A mudança começa quando a gente admite, né? E o que acontece com a maioria? Você começa por uns dias, alguns até semanas, mas de repente,
você volta atrás. E às vezes até pior do que estava, não é? Não é assim? Muitas pessoas vivem isso. Aí você já vem, toma logo 2 expressos, né? Já vem com força ali, enche de açúcar. Uma outra pergunta, você já tentou perdoar alguém que não reconheceu que te prejudicou? Já tentou fazer isso? Aí você perdoou. O miserável não reconheceu não, mas você perdoou. Mas aí chega uma hora que algumas pessoas vivem isso. Você fica assim, cara, eu perdoei, o miserável continua do mesmo jeito. Não é possível. Aí volta tudo de novo. Aí você fala, não merece perdão não. Não merece perdão não. E sabe qual é a verdade? É difícil mesmo. Porque existem algumas coisas que eu e você não podemos fazer sem a ajuda de Deus. Se você tem lutado contra o sedentarismo, contra a glutonaria, e não tem conseguido, sabe o que você precisa? Você precisa do poder de Deus. Do poder de Deus na sua vida. Do poder de Deus na sua vida. Eu sempre tomei café com açúcar. Ou melhor, açúcar com café. Sempre tomei. Aí a Rafa falava assim, para de tomar café com açúcar. Fica os 3 dias sem tomar e vai dar certo. Eu falava assim, é ruim, não consigo mesmo. A alegria do meu dia é tomar 2 canecas. 2 canecas com açúcar e café à beça aí. Até que um dia nós fizemos um jejum. E não podia consumir açúcar. Ah, não, coloca um mel. Fui colocar um mel, falei, irmão, só Jesus. Coloca canela. Meu Deus. Eu falei, quer saber? Vou tomar sem açúcar mesmo nesses dias aqui, 7 dias. Quando acabaram os 7 dias, a primeira coisa que eu fui fazer foi o quê? Quando eu coloquei o açúcar no café, coloquei na boca, irmão. Não vou dizer que eu passei mal, não. Mas assim, eu criei um nojo pro café com açúcar, que só de sentir o cheiro já me incomoda. E hoje eu só tomo café sem açúcar. Aqui na igreja é só assim, né? Café sem açúcar. Café sem açúcar. Só que nesses 7 dias eu disse, Senhor, já que tanta gente consegue, eu tenho que conseguir também. Vou tirar nesses dias aqui, me livra desse negócio aí. Me livra desse negócio aí. O poder de Deus. O poder de Deus nos livra. E o projeto Atitude Saudável é baseado na força de vontade somada ao poder de Deus. Você não conseguirá porque você é forte, mas por causa do poder de Deus. E preste atenção nisso. O poder de Deus foi capaz de fechar a boca de leões. O poder de Deus foi capaz de abrir o mar vermelho. O poder de Deus foi capaz de fazer o sol parar, a chuva descer. O poder de Deus fez mudo falar, paralítico andar, cego enxergar, morto ressuscitar, pecador ser liberto de pecado. O poder de Deus é uma força ilimitada. Ele pode fazer com que você elimine hábitos nocivos e se torne uma pessoa saudável. Eu creio nisso, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6. Deus te ajudará, mas você precisa confiar nele. Ele quer que você seja pleno em nome de Jesus. Tem coisa que no mundo que a gente não entendeu, que tudo é espiritual. Hoje você precisa começar a mudar de fase com Deus na tua vida espiritual. Você precisa disso. Na Atitude Saudável você vai ler Bíblia e orar todos os dias. Nós vamos ler o livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. 28 capítulos, um capítulo por dia. Você vai ler com atenção. Você vai fazer umas perguntas para o texto para você melhorar a tua apreensão. Quem é o autor? Quando que foi escrito? Para quem foi escrito? Como que se aplica a minha vida? E você vai ruminar isso na sua mente, no seu coração, a cada dia. E você vai orar de 20 a 30 minutos por dia. 28 dias. Quem assume esse compromisso aqui, querido? 28 dias, orando, lendo Bíblia todo dia. Irmão, o que Deus vai fazer vai ser grandioso demais. Grandioso demais. Sem o poder de Deus na sua vida, você está apenas gastando energia. Mas com o poder de Deus na sua vida, você vai alcançar o que nunca alcançou. Seja bem-vindo à Atitude Saudável. Eu acredito de fato numa revolução. Eu acredito. Aí, ó. Já está aqui, ó. Deixa eu mais levinho para botar aqui, não? Misericórdia aqui. Misericórdia aqui, ó. Já começou, irmão. Está aqui. A atmosfera está preparada. O que você precisava para romper está aqui. Você vai receber direções, instruções.
Mas o primeiro passo é abrir espaço para o poder de Deus. Diga: Espírito Santo, eu abro espaço para o seu poder, para a sua influência, para o seu governo, em nome de Jesus. Feche seus olhos se você puder nesse momento. Eu quero dar oportunidade a todos aqui presentes que reconhecem hoje que precisam ajustar as suas vidas espirituais. Você entendeu que você precisa estar mais perto de Deus. E para que isso aconteça, você precisa começar uma nova etapa de fé. Acessar esse poder para que você vença aquilo que está vencendo você. Para que você vença vícios, maus hábitos, pecados, temperamentos que às vezes atrapalham o seu casamento, atrapalham a sua vida profissional, atrapalham as suas emoções, atrapalham a sua caminhada. Para que você tenha perdão dos seus pecados, para que você tenha acesso a esse poder que te dá o passaporte para o céu, mas também te dá o passaporte para uma vida plena nessa terra. E eu quero orar com todos aqui, e eu quero dar oportunidade para que todos comecem hoje uma nova vida com Jesus, que é esse poder que muda a nossa história. Eu vou orar e vou pedir para que todos repitam essa oração no fundo do coração, não precisa ser em voz alta não. Repita no fundo do coração dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro espaço para o seu poder, para a sua presença, para que o Senhor mude em mim aquilo que eu não consigo mudar, para que o Senhor transforme a minha mente, o meu coração, o meu corpo, a minha vida, a minha casa e tudo que eu chamo de meu. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados e te convido para me conduzir na direção de uma vida saudável na alma, saudável no espírito e saudável no corpo. No nome de Jesus, amém. A igreja continua em oração nesse momento. E eu queria pedir a você que orou comigo e quer começar uma nova vida com Jesus. Você orou comigo, quer começar essa nova etapa de fé. Eu vou contar até 3. A igreja está orando por você. E no 3 você vai levantar uma mão e eu vou orar por você, tá bom? 1, 2, 3. Você que orou comigo, levanta sua mão. Deus abençoe, pode baixar a mão. Quem mais que fez isso? Deus abençoe, pode baixar sua mão. Quem mais que fez essa oração? Dizendo: eu quero começar uma nova vida com Jesus. Essa é minha escolha. Deus abençoe, pode baixar sua mão. Mas alguém está dizendo isso nessa noite? Eu quero começar uma nova vida com Jesus. Aonde você estiver, Deus abençoe, querida, pode baixar sua mão. Mas alguém está dizendo isso? Deus abençoe, querido, pode baixar sua mão. Quem mais está dizendo isso? Eu quero começar uma nova vida com Jesus. Eu abro espaço para que Ele opere em mim e através de mim. Tem mais alguém dizendo isso aqui nessa noite? Eu quero orar por você. Eu te vi aqui já, Deus abençoe. Quem mais está dizendo isso? Eu quero uma nova vida com Jesus. Queridos, eu vou convidar todos vocês, sem exceção, que levantaram a mão nesse momento. Enquanto nós cantamos essa música, a igreja vai ficar de pé, você vai sair do seu lugar e nós vamos te receber aqui na frente, vamos orar por você. Todos que oraram, sem exceção, podem vir aqui. Se você levantou a mão, pode sair, nós vamos te receber aqui na frente. Outra vez, caminho abriu no impossível. Eu creio que os líderes de célula já estão aqui para te receber. Deus fará outra vez, já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez, caminho abriu no impossível. Eu creio que... Aleluia, glória a Deus. Eu falo com você que está online também. Se você orou comigo, tem um link na descrição, clica nele e nós vamos orar pela sua vida. Vamos orar por esses queridos aqui? Em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá, igreja, por favor. Senhor, nós te agradecemos por cada vida que decidiu se entregar ao Senhor. Que mente, corpo, espírito, alma, que todas as dimensões sejam completamente transformadas pelo teu poder. E que essas vidas aqui avancem para viver na essência o que o Senhor projetou para as suas vidas. Nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esses queridos vão acompanhar vocês, tá? Para pegar os dados, tá? Vão acompanhar vocês aqui no cantinho. Querido, eu já vou encerrar. Eu vou só dar a instrução final da campanha. Senta rapidinho.
3 minutinhos, tá? Você já viu que a igreja está toda assim, projetada para a campanha, né? Aqui você está vendo uma linha do tempo, que começa aqui e se encerra lá, tá? Mas essa linha do tempo vai estar na rede social, vai estar em tudo aí, tá? Como é que vai funcionar a campanha? 4 palavras sobre o assunto aqui aos domingos, perfeito? E serão 28 dias, nós vamos encerrar no dia 17 de setembro, tá? 28 dias. Para você participar, você precisa acessar o grupo. Aqui tem QR Code na igreja toda aí. E os líderes de célula, reforcem, por favor. Os líderes de célula, reforcem, por favor, nos grupos aí, o link para o grupo. Por quê? Tudo vai estar sendo orientado ali. Quando você entrar no grupo, você vai preencher um formulário. Perguntas muito difíceis, muito complicadas. Nome, idade, peso e altura. Tá bom? 4 perguntas só. Para que isso, pastor? Nós vamos ter um banco de dados para saber aonde a igreja estava e aonde a igreja chegou ao longo desses 28 dias. Você não vai ganhar altura, tá bom? Só queria dizer isso. Tá bom? Você que estava esperando isso, não vai acontecer não. Mas peso você pode perder, né? E a gente vai fazer aí uma revolução, irmão. Eu tô falando, irmão, de você perder o peso que você sempre precisou perder. Ou destravar o caminho para isso acontecer, tá? Porque, às vezes, é um volume maior, não dá para ser em 28 dias. Vamos lá, você tá entendendo aí? Amém, querido? Tá acompanhando? Você vai ler um capítulo de Atos por dia, tá? E vai orar 20 a 30 minutos por dia. Perfeito? São 28 dias sem açúcar. Ainda bem que eu já preguei, né? Aí fica mais fácil falar isso, né? 28 dias sem açúcar, tá? Você vai ser instruído em como viver essa vida sem açúcar, que é possível, aleluia, tá? Ninguém morre por ficar sem açúcar, tá bom? Adicional que eu tô falando, você vai tomar um suco de laranja, tem açúcar, mas é a frutose, é o açúcar ali da fruta, né? Mas eu tô falando daquele açúcar adicional, você não vai comer doce em 28 dias. Perfeito, queridos? Inclusive hoje na saída tem salada de fruta, tá? Tá bom? Aí você R$10 a salada de fruta, compra pra família toda e já dorme assim, ó, tranquilo. Pastor, qual o benefício de ficar sem açúcar? Aqui, presta atenção nisso aqui. Já tem perda de peso na primeira semana, porque você perde líquido. Tá? Então, edema já vai diminuindo, você vai desinchando. Olha que benção, irmão. Olha que benção. Na segunda semana você já tem mais energia, já vai diminuindo aquela compulsão, né, por doce. Na terceira semana, você sabia que o açúcar envelhece? Sabia disso? Aí quando você tira, na terceira semana a pele já vai ficando mais bonita. Olha isso, irmã. Daqui a 28 dias nem maquiagem você vai precisar. Brincadeira. Brincadeira. Na quarta semana, você já venceu o vício. E você já reduziu algumas coisas que você precisava reduzir na sua vida. Tá bom? Outra coisa, 28 dias sem farinha branca. Sem farinha branca. Ok? E também sem industrializados. Há vida além dos industrializados. Não são todos. Lá no grupo você vai receber a lista de compras, o que você pode consumir. Tá bom? Perfeito, queridos? Mas tem que estar no grupo para receber. Perfeito? Você também vai receber no grupo link para atividades físicas. Nós temos uma plataforma que o Gustavo, que é profissional de educação física, cedeu, e ali estão os cards de tudo aquilo que vai acontecer nessa campanha. Então ali